Bem aqui é a terra do nada, e ali, naquele carro, estão Tom e Joy. Eles estão procurando uma casa há um bom tempo, mas por causa de um grupo de corretores que tenta arrancar dinheiro deles por casas que não valem quase nada, eles vieram até mim desesperados por ajuda. Porque eles não precisam só de uma casa para eles, mas também para um bebê que está a caminho. Então, neste vídeo, eu vou ter que construir a casa dos sonhos deles. A casa perfeita, com uma cozinha, uma sala de estar, uma lavanderia, mas também coisas super legais como uma jacuzzi e, claro, uma varanda com uma vista incrível. E temos que fazer tudo isso em uma semana, antes que o bebê chegue. Então, acho melhor começarmos cavando o que toda casa precisa, um poço. E pode acreditar, eu testei praticamente todas as maneiras possíveis de cavar um poço, até que, finalmente, deu para ver no rosto de plástico deles. Eles começaram a enxergar essa casa tomando forma. E enquanto isso, a gente aqui perdendo tempo. Precisamos acelerar. Agora, estou construindo as fundações. Esta parte aqui vai ser a nossa garagem. E estou tentando fazer esse espaço bem grande, porque com 2 pessoas precisa ter espaço para 2 carros. Acho que está ficando bom, mas o mais importante agora é a casa. Tom e Joy queriam que a parte da casa ficasse um pouco mais alta, então eu levantei ela 3 blocos acima da garagem. Para acessar, adicionei alguns degraus, e só para garantir que ninguém caia, coloquei um corrimão. Mas justo quando eu ia passar para a próxima etapa, Tom e Joy tiveram um problema com o carro. Não sei o que houve com ele, mas eles têm um compromisso importante e estão atrasados. Então, precisamos construir um carro para eles. E agora que eles têm um, podem ir para o compromisso e a gente pode voltar à construção da casa. De volta à garagem, construí essa estrutura com 2 aberturas para as portas, usando a mesma técnica de blocos da fundação. Atrás disso, construí a parte que segura a porta da garagem. E se juntarmos várias dessas peças transparentes, conseguimos as portas da garagem. Mas ainda precisamos de paredes ao redor da garagem, então usei esses blocos brancos. Adicionei uma porta e algumas janelas para dar um ar mais aconchegante. Dentro, também precisamos de algumas coisas, caso precisem consertar um carro. Então construí essa caixa de ferramentas cheia de utensílios e coloquei ao lado. Depois, fiz uma bancada estilosa com ganchos para pendurar as ferramentas, bem ao lado. Adicionei uma mini geladeira para tomar uma bebida gelada nos dias de verão. E claro, uma lixeira. Não dá para sair jogando coisa por aí. Com isso, coloquei o telhado e a nossa garagem está pronta. Mas depois disso, percebi que o quintal estava precisando de uma boa repaginada. Então adicionei cobertura preta de jardim ao redor da garagem com peças de Lego escuras. Contornei com pecinhas redondas para parecerem pedras. Coloquei algumas flores de Lego e pronto. Mas aí percebi que tínhamos um problema. A noite estava chegando. Tom e Joy vão precisar de um lugar para dormir. E eu nem comecei a casa. Então, a melhor solução que encontrei foi construir um abrigo temporário só para algumas noites, até a casa ficar pronta. Coloquei 2 camas lá dentro e do lado de fora, construí uma fogueira bem aconchegante. Coloquei 2 banquinhos ao redor e, claro, alguns gravetos para assar marshmallows, caso fiquem com fome. Sinceramente, olhando para tudo isso, nem sei o que vai ser mais acolhedor, a casa ou a fogueira. Mas Tom e Joy realmente pareceram adorar a fogueira quando voltaram. Isso quer dizer que amanhã eu preciso me esforçar ao máximo para deixar a casa absolutamente perfeita, senão eles talvez nem gostem. E falando nisso, hoje é o 2º dia da nossa incrível aventura de construção. O objetivo: construir a sala, a cozinha e a lavanderia hoje. Mas, como você deve imaginar, mais problemas surgiram. Hoje de manhã, construí um pequeno lago de pesca para o Tom, e ele gostou tanto que ficou lá a manhã toda. Mas um puma que vive ali por perto também adora esse lago. E como você pode imaginar, isso assustou bastante a Joy. Tom está tentando conversar com ela, mas isso significa que precisamos terminar essa casa. E rápido! Então, no lado esquerdo, comecei a construir a sala. Usei os mesmos blocos brancos da garagem. Para a fachada, tive a ideia de colocar várias janelas, assim você pode olhar para fora. E dar uma de chique, mesmo que não tenha grana. Bom, eles pelo menos não têm mais nenhuma, porque me deram tudo para construir essa casa. Enfim, fiz para eles um sofazinho Lego bem confortável, que combinou super bem com a sala, junto com uma TV de 100 polegadas. Sim, dá para ter certeza de que eles não vão ter dificuldade em ver. E todo mundo sabe que toda sala aconchegante precisa de uma lareira. Para terminar, adicionei uma poltrona, uma luminária, porque sala sem luz não é sala, e várias fotos aleatórias nas paredes de pessoas que eles nem conhecem. E pronto, a sala está pronta. Uma bela lareira, um sofá aconchegante. Mas eles ainda não podem dormir ali esta noite. Nem tem teto, e a previsão é de tempo ruim.
Então, infelizmente, mais uma noite na tenda. Acho que vou dormir também. A gente se vê no terceiro dia. Naquela noite, chegou a tempestade. O riacho começou a subir, árvores caíram. Dá pra imaginar que a Joy não acordou de bom humor. Principalmente quando ela viu isso. Ainda bem que eu tinha construído essa cerca no dia anterior. Joy parecia muito feliz em saber que o puma tinha sido levado para bem longe da casa deles. Ela finalmente ia poder descansar. E o Tom? Bem, ele finalmente ia poder aproveitar sua pescaria. Enquanto isso, eu estava começando a trabalhar na lavanderia. A lavanderia e a cozinha ficam bem nos fundos, uma ao lado da outra. E como esperado, quanto mais rápido a gente terminar essas duas, mais rápido conseguimos finalizar o térreo e passar para os quartos no andar de cima. Para a lavanderia, construí uma máquina de lavar e uma secadora. Adicionei um cesto de roupa suja e algumas prateleiras, caso precisem de espaço para guardar coisas. E é isso. Lavanderia finalizada. Para a cozinha, usei o mesmo piso aqui. Esse é o espaço pessoal da Joy. O Tom tem a garagem dele, ela tem a cozinha. Então tem que ser realmente especial para ela, assim como a garagem foi para o Tom. Então vamos fazer bancadas bem bonitas aqui. Adicionar algumas gavetas, depois o fogão e a geladeira. Já está ficando com uma cara ótima. Ela vai adorar, especialmente se a gente colocar mais alguns armários em cima. E nesses ganchinhos, podemos pendurar uma frigideira, uma faca, um garfo e uma colher. Claro, ela também precisa de um micro-ondas aqui em cima. E agora que tudo isso está no lugar, podemos cercar a cozinha e a lavanderia com paredes. Como toque final, adicionei um balcão central com 2 banquinhos. O Tom teve uma ideia genial. Ele colocou umas flores ali para a Joy. Ah, sim, ele sabe mesmo como agradar. Vocês deviam todos aprender com ele. Mas isso marca o fim do terceiro dia. No quarto dia, adicionei essa escada na sala que leva ao segundo andar. E, falando no segundo andar, era hora de construir o piso, o chão de verdade. Comecei fazendo esse telhado simpático, assim dá para sair num dia frio e chuvoso com sua xícara de café sem se molhar. E por falar em se manter seco, coloquei o piso da primeira camada da casa, mas deixei espaço para a escada, é claro. E foi aí que eu vi. O Tom entendeu na mesma hora. O bebê estava chegando mais cedo do que o previsto. Ele colocou a Joy no carro e correu para o hospital. Com o bebê a caminho, eu precisava voltar para casa e terminar tudo, rápido. Então, no andar de cima, decidi adicionar 2 varandas. Uma à esquerda, outra à direita. A da esquerda é bem simples, mas a da direita... Eu queria que contornasse a casa para eles terem mais espaço para andar. A escada chega aqui, então minha ideia foi transformar isso num corredor e no fim do corredor seria o lugar perfeito para o banheiro. Então coloquei o piso, adicionei o chuveiro, a pia e, claro, o vaso sanitário. Depois fechei o banheiro com paredes e coloquei algumas decorações, como essa lanterna e esse espelho, que nem funciona direito, mas tudo bem. Depois fui direto para o quarto do bebê. Essa era uma sala super importante. Precisava ser bem aconchegante para o bebê dormir tranquilo. Fiz um berço bem fofinho, coloquei alguns brinquedos como um trenzinho, um ursinho de pelúcia e outras coisinhas. Achei que ficou ótimo, então fechei o quarto. E para terminar o andar de cima, faltava o quarto principal. Comecei construindo uma cama king size, essencial num quarto de casal. E ao lado dela, coloquei 2 criados mudos com luminárias. E enquanto eles estiverem deitados, talvez queiram ver TV, então incluí uma televisão. O quarto está pronto agora. Mas logo depois que construí as paredes, recebi uma ligação do Tom. Eles já estavam voltando para casa com o bebê. Assim que eu vi isso, corri para terminar o telhado e, claro, a jacuzzi que eu tinha prometido a eles. E quando eles chegaram, foi tipo amor em meio a um canteiro de obras de plástico. Todo mundo estava super feliz com a nova casa, a ponto de que o Tom nem foi pescar naquele dia. Não se esquece de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Aqui estão Tom e Joy. Eles são adoráveis. De qualquer forma, a vida deles mudou completamente naquele restaurante há uma semana, quando Tom se ajoelhou para fazer a grande pergunta para Joy. Você poderia ignorar minha feiura absoluta e meu cheiro ruim e casar comigo? E é claro que ela disse sim. Quer dizer, olha para esse galã. Mas depois de ouvir isso, eu resolvi assumir o controle e organizar o maior casamento Lego de todos os tempos para eles. Vamos lá. Esse casamento vai acontecer numa praia. Gostem eles ou não. Sei lá, não me importo. É ali mesmo que vai ser. Uma praia, obviamente cercada por muita água e, claro, por um monte de algas. E quando eu digo um monte, quero dizer que coloquei cada pedacinho de alga que consegui encontrar nessa praia. Então, Tom e Joy chegaram e Tom me solta.
Na verdade, nenhum de nós gosta muito de praia. Ela é alérgica ao ar do mar e eu nunca curti muito o clima praiano. Então não sei por que estamos nos casando aqui. E eu respondi: cale a boca, jovem apaixonado. Vocês não sabem o que é melhor para vocês. Depois, eu paguei tubarões para nadarem em volta da ilha. E eu explico o motivo mais pra frente no vídeo. Estou construindo esta igreja para o casamento deles. E se um deles começar a ter dúvidas durante a cerimônia, até pode fugir da igreja, mas não da ilha, a não ser que queira virar comida de tubarão. E eu faço isso porque já gastei tempo demais com esse casamento. Então cancelar está fora de cogitação. Outro ponto a considerar: os mosquitos. Já estou vendo. Eles vão picar a noiva, ela vai ter uma reação alérgica e vai ser preciso chamar uma equipe médica inteira. E esse não é o tipo de lembrança que se quer de um casamento. Então vamos ter que construir vários bastões de fumaça anti-mosquito para manter esses bichos longe. Pronto, espero que não tenha muitos por aí. Depois vamos precisar de palmeiras. São bonitas, sim, mas principalmente vão servir para bloquear o sol, porque a gente não quer que nossos minifigures derretam. Espera, cadê o Tom? Meu Deus, Tom! Ok, última coisa que precisamos aqui, uma barraca de comida e bebida. Só precisamos de algumas paredes, um pouco de decoração no prédio e, claro, um cardápio. Vamos colocar comida nesta geladeira, leite, ovos, uma garrafa de água e, para finalizar, uma coxa de frango. Sim, eu sei que coxa de frango não devia ir na geladeira, mas enfim. Depois, precisamos de uma churrasqueira para cozinhar as comidas, então eu fui buscar essa belezinha, o melhor churrasqueiro da cidade. Aparentemente, ele consegue grelhar até 64 hambúrgueres por minuto. Nem sabia que isso era possível, achei que dependia do cozinheiro. Enfim, com isso, adicionei uma parede, uma janela na frente, algumas decorações e, por fim, um telhado por cima. Agora, Tom e Joy podem aproveitar tudo o que tem no cardápio. Ah, mas claro, Tom teve que dar o pitaco dele. Então, você está servindo hambúrguer. Mas nós dois somos vegetarianos, então não sei como você deixou passar esse detalhe. E eu respondi: pra fora. Depois, neste espaço aqui, vamos construir a igreja. Os sinos do casamento estão tocando cada vez mais alto. Juro que já consigo ouvir... Quer dizer, não, na verdade não. Estou construindo as fundações da igreja e, como é uma igreja, optei por um piso bonito de madeira clássica. Adicionei suportes no chão para poder colocar bancos depois. Mas o mais difícil não foi isso. Se você conhece Lego, sabe que as peças marrons quebram como osso de frango. Então desmontar esse piso depois vai ser como um tornado passando por um parque de trailers. Depois, precisamos de bancos. Construí 6 e coloquei 3 de cada lado. Agora sim está começando a aparecer uma igreja clássica. Em seguida, precisamos de um altar, o lugar onde tudo vai acontecer. Mas queremos que esse casamento seja elegante, então atrás de Tom e Joy, decidi colocar uma decoração. E tive uma ótima ideia para isso. Construí um arco que lembra um pouco a entrada de uma casa e coloquei suportes laterais para adicionar folhas e outras decorações. Ficou bem bonito. Aí percebi que também tinha peças de cerca, então adicionei uma de cada lado do arco. E olha só isso, parece a entrada de uma casa incrível que eu já construí. Olha esse vídeo aqui. Mas espera, também vamos precisar de um piano. Por sorte, a Lego já fez uma peça impressa de piano, e ela é estilosa. Até demais. Só precisei construir uma base ao redor. Bom, não é um piano de cauda, mas dá pro gasto. E para terminar, a gente mal vai ter espaço, mas precisa de um banquinho pro pianista. E olha só, a igreja está pronta. E como já estamos chegando no final, tive que conversar com Tom e Joy. Joy entrou em pânico e começou a pensar em tudo que podia dar errado no casamento. Então ela e Tom entraram no carro e foram dar uma volta, só para ela clarear a mente. Enquanto isso, temos que terminar essa igreja. Adicionei as paredes, ficou bem legal, mas agora estou nas janelas e não sei quais usar. Tenho esses pequenos arcos que parecem janelas de igreja, mas são meio pequenos para o tamanho do prédio. Tenho outras janelas, mas parecem modernas demais para esse estilo de igreja. E aí encontrei as janelas perfeitas. Meio antigas, não muito pequenas. É uma igreja bonita. Eu gostei dessa igreja. Mas agora chegamos à parte de colocar o telhado. Então construí as paredes e inclinei os tijolos para poder montar o telhado em ângulo. Adicionei essa caixa estranha aqui e vamos voltar a ela mais tarde. Por enquanto, estou construindo o telhado de um lado da igreja. Coloquei essas peças inclinadas para que, quando colocarmos o telhado na igreja, ele deslize direitinho e encaixe. Agora, vou construir uma réplica exata desse mesmo telhado, mas para o outro lado. Mesmo com isso no lugar, ainda ficou um buraco enorme e horrível no topo do telhado. Então construí uma última peça e coloquei bem em cima, o que acabou batendo nessa caixa feia.
E é aí que entra a parte importante. Agora vamos construir o campanário da igreja. Aumentei um pouco essa caixa, o que criou espaço para andar lá em cima. Depois, fiz uma espécie de cavidade para acomodar o sino. Depois disso, é hora de adicionar um telhado e o sino em si. E agora, se adicionarmos apenas um pequeno campanário, esta igreja está oficialmente terminada. O que significa que é hora de instalar nossa igreja na praia. E não sei vocês, mas eu achei que esse lugar estava com uma cara meio seca. Então, cerquei a igreja com essas placas escuras. Era para parecer cobertura de jardim preta, mas sinceramente, não ficou com essa cara. Depois, contornei essa cobertura preta com um monte de pinos de Lego. Claramente estou tentando usar várias cores diferentes, mas como isso circunda todo o prédio, acabou parecendo pedras. E agora, estou só adicionando vários tipos de plantas Lego, mas acho que a planta que a Joy mais gostaria para o casamento são flores. Então, decidi cercar a igreja com um monte de flores vermelhas, flores amarelas, flores brancas, temos todas. Depois, adicionei esse pequeno caminho na frente da igreja e nossa igreja está oficialmente finalizada. Agora, meus amigos, é hora de trazer todos os convidados que temos para esse casamento. E até alguns que se convidaram sozinhos. Primeiro, temos o pequeno Tommy, ali. Nem sei quem é, ele não é parente de ninguém. Depois, o homem que sempre aparece para te dar dinheiro porque tem demais. E o homem que sempre aparece pedindo dinheiro porque não tem nenhum. O Steve. Eu também fiquei confuso. Depois temos os pais da Joy, Alan e... Bar? Tá bom, vamos chamar de Bar. Depois os pais do Tom, Teti e Samantha. E claro, o irmão do Tom. Nem pergunta. Temos também a Bárbara e o bebê dela. Eles protegem o Citibank. E por fim, mas não menos importante, o ciclista que ninguém convidou. Com todo mundo reunido aqui, comecei a colocá-los um por um dentro da igreja. Sem dúvida, é uma multidão bem completa. Mas então percebi uma coisa. Todo mundo estava super bem vestido, menos o Tom e a Joy, os dois que iam se casar. Então, rapidamente, peguei alguns dos smokings mais bonitos que eu tinha, e o Tom estava um desastre. Cada um era pior que o anterior. Foi horrível. Até que finalmente encontrei o traje perfeito. Todo branco, perfeito. Mas eu ainda precisava cuidar da Joy. Ela imediatamente vestiu aquele vestido verde do Harry Potter e... Meu Deus! Ela já era o evento principal, de verdade. Depois encontrei um vestido branco. Ficou perfeito nela. Combinava com o Tom. Não há palavras. Então posicionei o Tom no altar. Chamei esse padre, de quem tenho 99% de certeza que é na verdade o Drácula, mas enfim, vamos ignorar isso. E ali está nossa pianista, que eu suspeito fortemente que seja a esposa do Drácula, então na verdade faz sentido. E agora é o momento. Joy entra pela porta, caminha pelo corredor perfeitamente. Ela caiu, levantou, tá tudo certo. Joy, você aceita o Tom como seu legítimo esposo? Sim. Pode beijar a noiva. Sim, tenho 100% de certeza de que esse cara é o Drácula. Enfim, Tom e Joy estão casados. Mas então pensei, eles vão partir para a lua de mel. Vamos ter que construir um carro para eles. Então juntei algumas peças e, depois de um tempo, consegui construir isso aqui. Posso confirmar. Tem rodas e espelhos. Tem espelhos. Amarrei várias latinhas em um fio e prendi na parte de trás, como se vê em muitos casamentos. Então o Tom e a Joy entraram no carro novo e partiram para a lua de mel. Sério, eles esqueceram completamente da família. Não ligaram. Simplesmente foram embora. Fim da história. Inscreva-se. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera. Aqui estão Tom e Joy. Eles acabaram de ter o melhor casamento de Lego de todos os tempos e estão prontos para a lua de mel, o que, é claro, só pode significar uma coisa: uma casa de Lego. Neste vídeo, vou levar minhas habilidades de construção ao máximo para criar a experiência de lua de mel perfeita. Vamos lá! A primeira coisa que vou fazer é construir para eles uma ilha pessoal, que obviamente precisa estar cercada de água. Sim, uma água perigosa, provavelmente cheia de tubarões. Mas ao contrário da ilha do casamento, essa aqui é bem verde, mas ainda não verde o suficiente. Eu trouxe várias dessas florzinhas de Lego e agora a ilha está bem mais bonita, mas ainda precisamos de mais plantas. Então, vou adicionar aquelas com as folhinhas pequenas. Também tenho esse arbusto estranho que parece um pouco com a sua mãe, se é que você me entende. E por fim, coloquei algumas árvores ao redor da ilha, o que na minha opinião realmente dá vida ao lugar. Depois, Tom e Joy vieram visitar e Tom disse: "Uau, tá legal." E eu pensei: "Pronto, fiz uma ilha para você." Aí olhei pro Tom e os dois olhinhos pequenos dele e disse: "Grande." E ele saiu andando.
Mas o que eu não sabia é que Joy estava passeando sozinha pela ilha e acabou encontrando uma onça. Felizmente, um galho de árvore caiu e assustou a onça, pelo menos por enquanto. No entanto, esse encontro deixou Joy bem desconfiada da ilha. Foi tão sério que Tom teve que colocá-la no carro e dirigir por alguns dias, me deixando com o trabalho de construir a casa de Lego deles. Então aqui estou eu, construindo a fundação do que será a garagem. Mas Tom e Joy têm cada um carro, e aqui só tem espaço para um. Então vamos precisar ampliar a base da garagem para que os 2 carros caibam perfeitamente. E como você pode ver, deixei vários pinos soltos pelo chão. É para poder adicionar acessórios dentro da garagem. Por exemplo, aqui eu coloquei 4 pinos, depois adicionei essa placa, empilhei 2 dessas peças de gaveta de Lego em cima e finalizei com peças lisas no topo. Pronto, uma bancada para guardar todas as ferramentas. Vou colocá-la aqui. Depois encontrei essa geladeirinha de Lego e a enchi de besteiras pro Tom. Exceto, claro, alguns Pepsis, porque todo mundo sabe que Pepsi é o melhor refrigerante do mundo. Mas eu não bebo Pepsi. Então o que eu tô fazendo? Enfim, agora precisamos construir as paredes da garagem, mas acabei de perceber que um dos carros está passando um pouco do limite. Vamos ter que estender essa laje para que os 2 carros caibam certinho. Em seguida, vou adicionar uma camada de tijolos marrons na base das nossas paredes. Sim, eu sei, marrom não é a cor mais bonita. Até o Tom ficou meio bravo comigo por isso, mas prometo que vai ficar legal. Agora estou construindo as paredes brancas, e como você pode ver, deixei 2 espaços quadrados abertos do lado direito. São para encaixar 2 janelas marrons, que vão combinar muito bem com a base marrom da garagem. Também deixei pinos nas paredes, e se simplesmente adicionarmos 4 dessas peças marrons lisas, 1 por 4, teremos venezianas para as janelas. Agora vamos terminar as paredes e tudo o que falta é uma porta de garagem. Então, antes de tudo, precisamos construir essas paredes inclinadas de cada lado. Já volto nisso. Precisamos de uma porta de garagem. Vou colocar várias placas cinzas e nesses 2 espaços vazios, encaixar nossas peças com dobradiça. Depois, adiciono várias placas brancas lisas para que a porta fique bem uniforme. Coloco uma camada marrom na base, depois essas 2 peças pontiagudas marrons com um bastão marrom no meio, que vai servir de maçaneta para a porta da garagem. Pronto, a porta está feita e podemos encaixá-la diretamente na garagem. Agora só falta um telhado grande. Vou montar várias placas marrons e depois adicionar faixas de placas lisas por cima. Isso vai dar um efeito de telhado metálico. Se colocarmos apenas esse tijolo embaixo, nosso telhado vai se encaixar assim. E pronto, a garagem está terminada. Mas aí Joy voltou. E agora está furiosa, porque aparentemente não dá para morar numa garagem. O que significa? Que vamos ter que construir a casa. No lado esquerdo da garagem vou colocar um pouco de piso preto. Nossa sala de estar vai ficar aqui, o banheiro aqui e a cozinha bem ali. Primeiro, na cozinha, coloco algumas gavetas. Dentro delas, coloco colheres e garfos. Ao lado das gavetas vai a pia, que finalizo com algumas bancadas. Agora precisamos da geladeira da cozinha. Dessa vez, enchi com comidas bem saudáveis para fortalecer o corpo deles. Tô brincando. Geladeira cheia de besteira e, claro, uma Pepsi. Ao lado da cozinha vamos precisar de um vaso sanitário. Tom estava super empolgado com isso por alguma razão que eu não entendi. Agora temos que construir uma parede para separar a cozinha do banheiro. Sabe, para ter um pouco de privacidade. Nessa parede, adicionei uma daquelas pecinhas com botão. E se você só colocar um tijolinho branco cilíndrico 1 por 1, temos oficialmente nosso rolo de papel higiênico. Agora que a parede está feita, podemos colocar nosso micro-ondas na cozinha. E também vamos precisar de uma porta para o banheiro. Com tudo isso pronto, vamos para a sala de estar. Construa esse sofá que encaixa perfeitamente nesse canto. E a única outra coisa que você precisa numa sala, além de um sofá, é claro, é uma TV. Agora precisamos adicionar uma escada que levará ao nosso próximo andar. Mas antes disso, Tom, espera aí, ainda não temos paredes. Antes de continuar, vamos ter que fazer as paredes do primeiro andar. Aqui, estou adicionando peças lisas no topo para que a gente possa remover facilmente o segundo andar depois. Mas ainda tem um toque final antes de seguir. Vou construir algumas camadas de tijolos nos cantos e isso completa o primeiro andar desta casa de Lego. Mais uma vez, Joy decidiu dar um passeio pela ilha hoje, sem motivo específico, e estava se divertindo bastante. Até que uma onça apareceu. A fera tinha um olhar mortal, mas felizmente, Tom chegou em alta velocidade com o carro e assustou a onça. Joy ficou furiosa com isso, o que significa que temos que terminar essa casa o mais rápido possível. Então agora estou construindo essa base branca para o segundo andar.
Todo esse nível será o quarto de Tom e Joy. Bem aqui, neste espaço vazio, é onde a escada vai chegar. E logo ao lado, coloco um tapete. Um pequeno presente de boas-vindas. Agora simplesmente coloco o piso desse andar e podemos começar a adicionar alguns móveis. Primeiro construo algo que parece uma cômoda, mas na verdade é só um lugar para guardar as roupas deles. Aqui no chão ficará a cama deles. E para essa cama, decidi fazer um colchão tamanho king padrão. Pelo menos, acho que é bem próximo disso. E para terminar os móveis, adicionei 2 escrivaninhas, uma de cada lado da cama, e isso resume praticamente tudo, mas ainda precisamos construir as paredes. E nessas paredes, coloquei esses pequenos porta-retratos para enfeitar. Agora, tudo o que falta fazer é adicionar o telhado. Então, fui construir essas 2 peças de telhado marrom, parecidas com a que fiz antes, mas, sabe, bem menores. Elas se encaixam assim. E agora que está feito, nosso segundo andar está concluído. E a gente poderia pensar que, com todas essas coisas incríveis, eles teriam a melhor lua de mel de todas, né? Nos primeiros dias, eles se divertiram bastante. Assistiram TV comendo pipoca, liam livros juntos. Mas de repente, Joy se cansou daquela casa. Tom sabia que precisava fazer algo grandioso para reconquistar a atenção dela. Ele correu para fora e jogou algumas bases no chão. Ah, ele teve a ideia perfeita. Sobre essas bases, vamos adicionar um monte dessas peças inclinadas marrons que apontam para fora. Nesta extremidade, vamos colocar várias peças cinza que vão formar uma plataforma na parte de trás. O que imagino já te dá uma pista do que estamos construindo. E nesse ponto, adicionaremos escadas que levam até a parte inferior, onde ficará a nossa sala. Então, Tom comprou essa mini geladeira e disse que seria do tamanho perfeito. Não vou discutir isso. Em vez disso, adicionei essa pia do outro lado e vou colocar 2 armários. Sabe, para eles poderem guardar toda a bagunça deles. Também vamos precisar de uma escada para subir para o andar de cima. Depois, é só colocar um pouco de piso e a nossa sala está pronta. Mas Tom e Joy também vão precisar de um quarto aqui. Então adicionei essas peças brancas embaixo para sustentação. E por cima, construí a cama deles. A parte favorita do Tom. Mas ainda precisamos colocar paredes em cada lado do iate. Tom sabe que deixei pinos propositalmente para podermos adicionar essas faixas vermelhas bem estilosas. No entanto, ainda falta toda a parte da frente do barco. Então, para essa parte, adicionei um monte de peças brancas inclinadas que se encaixam para formar uma ponta. Não ficou super bonito, mas, bom, funciona. Só que Tom começou a ficar realmente preocupado com a Joy. Não podemos deixar a lua de mel deles virar um desastre de plástico, então temos que terminar esse iate agora. Na parte de cima, construí a base do segundo nível. Nesse espaço vazio, vai ficar a cabine do capitão. Para isso, precisamos construir essas inclinações. Depois adicionamos o para-brisa. E claro, também precisamos desses suportes na parte de trás para sustentar o telhado. E claro, agora só falta o telhado. É só encaixar aqui e pronto. Tom agora pode aparecer com seu iate e surpreender a Joy. Você viu isso aqui no canal Brick. Obrigado por assistir e até a próxima.